médicos da UFGD, tem bastante gente nova que pessoalmente eu não tive ainda a oportunidade de conhecer e hoje a gente está tendo essa oportunidade. Eu gostaria de iniciar a minha fala agradecendo a oportunidade de estar aqui hoje, né? O convite do Dr. Fábio, o convite do Pablo, do Laboratório Artemis, para a gente poder falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante no mês Outubro Rosa, que é o mês de conscientização contra o câncer de mama. Então, ter vocês aqui e a gente poder junto, né, falar aí de 30 a 40 minutos sobre esse assunto é realmente muito importante para mim. Espero que eu possa contribuir também com o conhecimento de todos, tá bom? Bom, câncer hereditário, como investigar e como intervir. Eu escolhi esse título porque a ideia toda é não me aprofundar em nenhum dos assuntos aqui abordados, mas trazer um panorama geral do que nós, médicos, oncologistas, radiologistas, mastologistas, dermatologistas, de todas as especialidades, devemos saber, né, ou pelo menos conhecer, para que a gente não deixe passar em branco coisas que potencialmente podem ser acionadas. Então, eu não tenho nenhum conflito de interesse a declarar e esse é o sumário da aula, né? Nós vamos falar sobre alguns conceitos básicos de genética, o que é o câncer e o câncer hereditário, as bases genéticas do câncer hereditário, as principais síndromes de predisposição ao câncer, por que, quando e como investigar e o que fazer diante de um teste positivo, um teste duvidoso, um teste negativo. Por fim, vou fazer uma breve discussão sobre os testes genéticos. A minha colega Ellen, que vai entrar logo em seguida, vai se aprofundar um pouco mais nesse assunto. E por fim, alguns conceitos básicos sobre bioética e aconselhamento genético. Para começar a fala, então eu trouxe aqui esses gráficos que mostram, né, nos últimos anos, como que nós tivemos um aumento de número de casos de câncer. E esses gráficos trazem justamente os dados sobre mortalidade. Então, pessoas que morreram do câncer, né, nos últimos aí 10, 15 a 20 anos. Então, tem um apontador aqui? Ops. É esse aqui? Aí ele não aparece ali. Não tem problema. Então, aqui, né, todos os gráficos têm uma coisa em comum, né? São gráficos ascendentes. E esse aqui traz um dado bem importante, que ele compara casos de câncer que foram diagnosticados em fase oportuna, ou seja, precocemente, e em fase inoportuna, ou seja, tardiamente. E a gente vê que de 2013 a 2017 a gente tem praticamente o mesmo dado, o mesmo valor, e depois a gente começa a ter uma inversão sobre isso, ou seja, isso mostra as políticas, né, incentivando cada vez mais o diagnóstico precoce. E a ideia toda aqui é justamente a prevenção. Então, esse primeiro gráfico mostra que mais ou menos 10 a 15% dos casos de câncer são hereditários. 5 a 15% são considerados familiar, ou seja, tem uma característica genética hereditária, porém não são considerados hereditários. Eu vou falar sobre isso mais para frente. E a grande maioria são os casos esporádicos. E por fim, esse dado traz de um trabalho, foi uma adaptação de um trabalho publicado que, quando a gente leva em consideração a história familiar na triagem inicial, a gente identifica aí pelo menos 20% dos casos de câncer hereditário. Bom, então antes de me aprofundar no tema principal da aula, eu trouxe alguns conceitos que são fundamentais para a gente entender como tudo isso acontece, né? Então, primeiramente, o que são condições monogênicas na genética? São aquelas condições que são causadas por um único gene, por alteração em um único gene. Quando a gente fala de câncer hereditário, vocês vão ver que existem os genes que a gente investiga. Então, cada um desses genes é responsável por se associar a um fenótipo específico. Por outro lado, nós temos as condições poligênicas ou multifatorial, onde múltiplos genes, de maneira conjunta,
interagem entre si e manifestam um determinado fenótipo, sempre lembrando que existe aqui uma influência de fatores ambientais. E aqui entra os outros casos de câncer familiar e câncer esporádico. Então ali eu tenho um desenho mostrando esse esquema, né? Quando é monogênico é um único gene, poligênico múltiplos genes. Com relação aos modelos de herança, né? Então Mendel, que foi considerado o pai da genética clássica, estabeleceu, ao longo do tempo, estudaram e estabeleceram os padrões de herança mendeliano por conta do Mendel. Então a gente tem o padrão de herança autossômico dominante, o autossômico recessivo, o ligado ao X, e ali aquele último caso é uma variante de novo. Eu vou explicar o que isso é mais para frente. O autossômico dominante é quando a pessoa que tem a característica hereditária tem o risco de transmitir aos filhos em 50%. Autossômico recessivo é quando os pais não têm o fenótipo, mas são portadores e tem o risco de transmitir a condição para o filho em 25% dos casos. E tem alguns casos de câncer hereditário que entram aqui. E a gente tem um modelo ligado ao X, quando a mãe é portadora normalmente e tem um risco de transmitir ao filho homem de 50%. Mutação é um termo comumente utilizado, né, de maneira geral, com uma conotação negativa, como se fosse sinônimo de doença geneticamente determinada. Porém, não é bem isso que acontece. Todos nós temos mutações no nosso DNA, sofremos mutações constantemente, e essas mutações são benéficas na maioria das vezes, que é o que confere as nossas características individuais, né? Por isso que nós somos diferentes uns dos outros. Então, justamente por conta disso, né, a CMG, que é o Colégio Americano de Genética e Genômica, trouxe o termo variante, e esse é o termo adequado para a gente usar ao descrever uma alteração genética. E a variante, sinônimo de mutação, né, é quando a gente tem uma variação específica em uma região do gene. E ela pode ser classificada em 5 tipos. Ela pode ser benigna, provavelmente benigna, uma variante incerta, provavelmente patogênica ou patogênica. Então, quando a gente recebe o laudo de um teste genético, é justamente isso que a gente vai encontrar lá. Se a gente tem uma variante patogênica, uma variante benigna, uma variante significado clínico incerto. E aqui eu tenho um desenho que mostra, né, uma sequência do DNA de um gene X, né, e aqui eu tenho a sequência de 3 pares de base e eu tenho uma troca de uma citosina por uma timina. Desculpa, de uma timina por uma citosina. Então essa troca é a variante, é isso que a gente identifica no teste genético. Então, né, existem vários tipos de variantes genéticas. Aquela que eu mostrei para vocês é uma variante chamada de SNV, que é uma variante de nucleotídeo único, por isso tem esse nome, e ela ainda pode ser classificada em 3 tipos principais. Tem a variante sinônima, a variante missense e a variante nonsense. A sinônima é aquela que ocorre a troca do nucleotídeo por um outro nucleotídeo, mas mantém a proteína na hora da transcrição. Então, se vocês resgatarem esse conceito lá da época da biologia, nós temos os nucleotídeos, cada 3 nucleotídeos codificam um aminoácido, né? E existem diferentes tipos de combinações de nucleotídeos que codificam o mesmo aminoácido. Se eu tenho uma troca que codifica o mesmo aminoácido, eu tenho uma variante sinônima, que na grande maioria das vezes são benignas, mas em situações muito raras ela pode ser uma variante patogênica. Nós temos a variante missense, que é quando a troca codifica uma proteína diferente, que é o caso ali da arginina, e a nonsense é quando a troca codifica um código prematuro de parada, que são aquelas trincas que são responsáveis por determinar onde começa e onde termina o processo de transcrição. Então, ao invés da proteína ir até o fim, ela acaba sendo cortada no meio ou logo no início e com certeza ela perde o efeito. Por que eu trouxe esse conceito? Porque dependendo do tipo de variante que a gente encontra, vocês concordam que a gente tem um efeito muito mais deletério na proteína. Então, variantes nonsense, que é aquelas que cortam a proteína, que não chega até o fim, habitualmente estão associadas a
variantes patogênicas. E as variantes missenses e as sinônimas nem sempre. E também temos as variantes indels, que é quando nós temos deleções e duplicações desses nucleotídeos. Então, quando eu tenho uma adição ou uma deleção de um nucleotídeo, naturalmente eu mudo todo o código de leitura, e essa é considerada uma variante em frame shift, e geralmente ela é deletéria. Quando eu tenho a adição ou a deleção de uma trinca, normalmente eu não tenho um efeito tão grave assim. E isso tudo vem descrito no teste genético, quando a gente pega o resultado. E é importante entender essas diferenças, porque dependendo da classificação da variante, isso tem um impacto. Inclusive, mesmo variantes patogênicas, né, que têm tipos de variantes diferentes, mas todas classificadas como patogênicas, elas manifestam fenótipos diferentes, que podem variar de mais graves a menos graves. Bom, o conceito de variante, de novo, é quando uma variante ocorre inicialmente naquela família. Ela não foi identificada antes, e isso pode acontecer. Porque por mais que essas características sejam hereditárias, sempre tem a primeira pessoa. E a primeira pessoa é que vai ter a característica de novo. Então, se você não vê nenhuma história familiar, mas desconfia, é possível que seja uma variante de novo. O conceito de penetrância no câncer é bem importante. Eu trouxe aqui um exemplo visual para vocês entenderem, que é a proporção de indivíduos com uma mutação, uma variante genética patogênica que manifesta uma determinada característica. Então eu trouxe o exemplo da polidactilia justamente por isso. Pessoas que têm a mesma alteração genética podem ou não manifestar a polidactilia. No câncer é a mesma coisa, é o que a gente chama de penetrância incompleta. E a expressividade, né, assim como na neurofibromatose, é o grau de variabilidade do fenótipo. Ou seja, pessoas que têm a mesma doença podem manifestar isso de formas diferentes. Isso também é uma característica do câncer hereditário. Ou seja, famílias de pessoas que têm a mesma característica genética não vão ter o mesmo fenótipo, necessariamente. E por fim, eu falei de genótipo e fenótipo, mas acabei deixando o conceito aqui para o final. O genótipo é o conjunto de informações genéticas, é aquilo que a gente encontra no DNA, no resultado do exame, e o fenótipo é a manifestação desse genótipo, ou seja, o que a gente vê, né, as características físicas e clínicas. Bom, aqui é um conceito muito importante, né, que é a linhagem germinativa e a linhagem somática. A linhagem germinativa é aquilo que a gente herda, é aquilo que é o genótipo que consta nas células, nos espermatozoides e nos óvulos. Então é aquilo que a gente herda do pai e da mãe. Por que é importante saber disso? Porque no caso do câncer hereditário, essas alterações em geral são alterações germinativas, ou seja, você carrega aquilo desde a sua concepção. Por outro lado, nós temos a linhagem somática, que são alterações genéticas, mutações que acontecem em uma fase mais posterior do desenvolvimento. E aqui a gente não tem a alteração em todas as células, mas apenas naquele grupo de células. Então, o que é o câncer? Né? É justamente uma mutação, ou melhor, várias mutações ou variantes deletérias que acontecem em células, e essas células começam a se multiplicar de maneira descontrolada e vão carregando essa característica hereditária e outras que vão surgindo ao longo do processo e formam um tumor. Então esse tumor, ele é um aglomerado de células mutantes de linhagem somática. E aqui eu tenho 3 conceitos muito importantes sobre os proto-oncogenes, os genes supressores de tumor e os genes de reparo do DNA, porque são eles os responsáveis por manter a nossa fisiologia normal e nos prevenir contra o câncer. Então, os proto-oncogenes, quando sofrem uma mutação deletéria, eles recebem o nome de oncogenes e são responsáveis geralmente por controlar o crescimento e a proliferação celular. Se eu tenho uma mutação em um desses genes, eu tenho uma célula que cresce indefinidamente e forma um tumor. Por outro lado, os genes supressores de tumor e de reparo do DNA são genes que protegem o nosso corpo contra o câncer.
eles impedem que essas células que sofreram mutação nos proto-oncogenes vão se proliferar adiante. Então eles eliminam essas células ou eles reparam o DNA alterado. Então é todo um mecanismo de proteção. E por que eu trouxe esse conceito? Porque quando a gente fala de câncer hereditário, de linhagem germinativa, são os genes supressores de tumor e os genes de reparo do DNA que sofrem alteração. E aqui, geralmente, são os genes que a gente encontra no tumor, na linhagem somática, que são os painéis somáticos. Bom, então como é que esse mecanismo funciona? É como eu disse para vocês, a gente tem os proto-oncogenes, que se tornam oncogenes, que formam o câncer. E por outro lado, a gente tem os genes supressores de tumor que nos protegem. Então você pensa, então como é que o câncer surge? Muito simples. Eu tenho uma alteração no oncogene, no proto-oncogene e no gene supressor de tumor, ao mesmo tempo, ou um contínuo do outro. Ou seja, eu preciso de dois eventos para que o câncer surja. Então não é um processo tão simples. Quando esses dois eventos acontecem, eu tenho o câncer. E o câncer hereditário? O que tem a ver com tudo isso? Bom, então só aqui. O que é o câncer hereditário? São tumores malignos que surgem devido a alterações genéticas em células germinativas em genes responsáveis pela supressão tumoral ou reparo do DNA. Habitualmente surgem em situações incomuns em relação ao câncer esporádico. Ocorrem habitualmente em idade jovem, podem vir associados com outros tumores, tumores primários, podem estar associados a tumores raros, que não são comuns, ou uma história familiar com múltiplos casos oncológicos. E o que acontece é isso. É como se eu queimasse a largada. Então eu tenho duas cópias, uma que eu herdei do pai e da mãe, com os meus genes supressores de tumor. Uma delas já está descartada porque eu tenho uma variante. Então eu só tenho 50% de proteção. Se eu só tenho 50% de proteção, o câncer pode surgir mais cedo, e é o que acontece. Então esse exemplo mostra justamente isso. Um caso de câncer esporádico, e um caso de câncer hereditário. Uma criança que já carrega a alteração, ela ali numa fase mais jovem, ela vai manifestar o primeiro tumor primário, depois o segundo e assim por diante. E é isso que a gente vê acontecer. Então, quando a gente fala disso, existe essa nomenclatura de síndrome que eu particularmente não gosto muito, porque eu acho que o conceito de síndrome é um pouco diferente do que a gente vê. Esses pacientes não são doentes, eles apenas têm uma característica genética, e não devem ser vistos como pessoas doentes, são pessoas normais, que têm uma fragilidade maior, e é assim que a gente tem que encarar essa situação. Mas a literatura traz esses nomes, e aqui nós temos um dos principais fenótipos, que é a síndrome de Li-Fraumeni, que é quando eu tenho uma variante patogênica no gene TP53, alguns de vocês já devem conhecer, tem um padrão autossômico dominante, está associado a alto risco para câncer, principalmente de mama e sarcomas. Tem a síndrome do câncer de mama e ovário hereditários, a síndrome de Lynch, que está relacionada ao câncer coloretal não polipóide, o câncer de endométrio, a neurofibromatose, que é uma doença, na verdade, multissistêmica que oferece risco para alguns tipos de câncer, o xiroderma pigmentoso também. E aqui eu trouxe essa figura que mostra, por localização, quais são os principais genes associados aos tipos de câncer. Então, câncer de próstata, câncer de ovário, câncer de endométrio, as neoplasias hematológicas, o câncer de tireoide, pulmão e assim por diante. Isso daqui, volta e meia tem atualização, genes entram, genes saem, a gente aumenta a lista, depois a gente diminui, então existe muito estudo em torno desse assunto, mas já tem algumas coisas bem descritas e já bem conhecidas. E aqui eu trouxe uma curiosidade, todo mundo já deve ter ouvido falar do caso da Angelina Jolie, mas nós temos um exemplo no Brasil. Isabel Teixeira, atriz da Globo, tem síndrome de Li-Fraumeni. Ela acompanha lá no serviço onde eu faço meu fellow. E ela fala abertamente, é por isso que eu trouxe esse assunto. E existem várias reportagens e coisas na mídia.
E ela é uma das principais pessoas que carregam essa bandeira da síndrome de Li-Fraumeni. E ela já fez adenomastectomia redutora de risco e faz todo o protocolo de segmento lá com a gente, está super bem. E ela fala que o diagnóstico mudou a vida dela, os hábitos de vida, a preocupação com coisas que ela não se preocupava antes, e realmente ela encara essa situação, apesar de ser um diagnóstico importante, né, um diagnóstico assim, grave para algumas pessoas, ela encara isso muito bem e eu acho que a ideia toda é essa. Esse aqui é um gráfico que mostra os principais genes associados ao câncer de mama e ao câncer de ovário, que, né, eu trouxe esse dado porque a gente está no Outubro Rosa. Então a gente vê os principais genes associados ao câncer de mama hereditário, o BRCA1 e o BRCA2, sem dúvida nenhuma. E aí, em segundo lugar, vem o gene TCHD2 e um gene importante é o TP53, apesar de não estar ali entre os que mais tem. E aí, do outro lado, o câncer de ovário. Bom, e por que devemos investigar então? Né? O que a gente faz diante de um diagnóstico positivo? Por que investigar? Ah, tudo bem, eu sei agora que eu tenho isso, o que eu vou fazer? Muita coisa. Em primeiro lugar, as medidas de redução de risco. Então nós temos opções que envolvem exames, que envolvem cirurgias e quimioprofilaxia que diminui o risco desse paciente desenvolver um tumor primário. Eles podem ser alvos terapêuticos, podem oferecer a possibilidade de aconselhamento genético para os familiares e já fazer um segmento antes de desenvolver qualquer tumor. E também temos a opção de aconselhamento genético pré-concepcional. Então, falando de cada um deles, né, como que funciona o diagnóstico precoce? Com exames. Então, veja bem, em que situação vocês imaginam que uma mulher com 25 anos ou com 20 anos vai começar a fazer ressonância de mamas? Nunca. Mas uma mulher com síndrome de Li-Fraumeni, com certeza. Uma mulher com BRCA1 mutado, com certeza. Né? Quando que a gente vai indicar uma colonoscopia a partir dos 15 anos de idade para um paciente? Um paciente com polipose aderomatosa familiar, com certeza. Ou talvez até antes, dependendo do histórico da família. Então, a ideia toda é a medicina de precisão. Né? Diante dessa característica, o que eu posso oferecer para diminuir o risco desse paciente? E hoje, com certeza, nós temos os exames para ajudar. Porém, existem situações em que o risco é tão grande que a opção é até mesmo a cirurgia redutora de risco. E por que redutora de risco? Porque o risco nunca é zero. Mas eu diminuo um risco de, por exemplo, 70% para o BRCA2 para 5%. Abaixo da população, que é de 12,5%. Então, a adenomastectomia é uma opção, mas lembrando, não é uma obrigação. Caso a paciente não queira, ela pode fazer o rastreamento com os exames, diferente do ovário. Quando a gente fala de risco para câncer de ovário, infelizmente não tem métodos seguros de rastreamento de imagem, e aí nesses casos a recomendação é a salpingofarectomia, redutora de risco sem dúvida nenhuma, mas para situações específicas, não para todos, tá? E a gastrectomia eu trouxe porque existe uma síndrome muito rara relacionada ao CDH1, que aumenta risco para câncer gástrico difuso, que é um câncer gástrico atualmente muito agressivo e se manifesta em idade jovem. Então, nesses casos ainda é feito, mas tudo indica que no futuro a gente vai mudar um pouquinho esse protocolo. Mas sim, é o que a gente faz hoje, gastrectomia profilática aos 30 anos, 25 anos, 40 anos, no momento do diagnóstico. Quimioprofilaxia. Bom, existem medicações, como é o caso do tamoxifeno, que é utilizado amplamente para mulheres com câncer de mama, e existem estudos que mostram o benefício do uso do tamoxifeno em algumas situações para pacientes com BRCA1 e BRCA2 mutado. Para síndrome de Lynch, a gente usa, quando possível, a aspirina em dose alta, que já provou através dos estudos de redução de risco para câncer coloretal. E tem vários estudos em desenvolvimento de uma vacina para síndrome de Lynch. Inclusive, tem um estudo recrutando, aberto no Clinical Trials, recrutando pacientes com síndrome de Lynch para o estudo dessa vacina. Então, no futuro, provavelmente, a gente vai ter algo relacionado a isso já
disponível para oferecer aos pacientes. Então, isso tudo aqui é só um resumo muito breve do que a gente tem e com certeza no futuro vão ter coisas novas em relação a isso. E também é possível alvo terapêutico, pacientes que já tratam de câncer como uma alternativa, né, como é o caso dos inibidores de PARP, para pacientes que têm o BRCA1 e o BRCA2 mutado. Então, a gente já faz isso e é uma das indicações do teste, com certeza. E aqui eu tenho mais alguns outros exemplos, né, que trazem situações menos incomuns, como é o caso da síndrome do RET, que pode causar risco para câncer medular de tireoide, alguns casos de câncer renal, e por aí vai. E também a gente tem a opção de FIV com seleção de embriões, né? Caso o paciente tenha essa alteração e não queira que os filhos nasçam com aquilo, como é que a gente faz? É possível através da seleção de embriões por fertilização in vitro com testagem genética dos embriões. Então a gente fertiliza vários embriões, testa cada um deles, aqueles que não carregam a variante são implantados. E assim você garante que aquele paciente, aquela criança não vai carregar a característica do pai ou da mãe. Então isso é possível. Assim como para outras situações hereditárias também. E quem deve ser investigado então? Eu trouxe aqui um caso de uma paciente de 58 anos, que é da setinha vermelha, que teve um câncer de mama com 48 anos, câncer de ovário aos 52 anos, um câncer de mama contralateral aos 55 anos e teve um diagnóstico de metástase pulmonar e sistema nervoso central. Esse é o histórico da família dela. Ali tem, não dá para ver muito bem, mas tem casos de câncer de mama, tem casos de câncer de próstata e câncer de pâncreas. Alguma dúvida de que essa paciente tem que ser testada? Nenhuma. Né? Nenhuma. E aqui, por que é importante? Não só para o tratamento dela, porque ela tem metástase, então ela é uma paciente que pode se beneficiar de inibidor da PARP, mas ela tem 3 filhos. Né? E, inclusive, um deles já desenvolveu um linfoma com 25 anos, se eu não me engano. 26. Obrigado. Então, com certeza, é uma família que pode se beneficiar. Não ela como sobrinha e as pessoas ali da linhagem mais distante. Mulher de 42 anos, sem histórico pessoal de câncer, mas tem todo esse heredograma pintado aí. E ela é da setinha. Deve ser testada ou não? Talvez. Depende. Essa bolinha amarela no heredograma significa que essas pessoas carregam uma variante já conhecida. Então, nesse caso, na família dela já existe uma variante. Provavelmente é uma variante em Lifraumene, que aqui não dá para ver, mas é bem característico. E talvez essa paciente precise ser testada para Lifraumene, sem dúvida nenhuma. Mas a gente precisa levar em consideração o histórico do pai, né, da linhagem paterna, e saber se ela se beneficiaria de um teste mais amplo ou de uma pesquisa específica. Mas com certeza ela merece ser testada, assim como a mãe dela. Mulher de 48 anos, com câncer de mama triplo negativo aos 47 anos. Na família tem uma tia com melanoma aos 55 anos e uma prima de primeiro grau com câncer de mama. Um pouquinho mais distante, a mãe dela não teve nada, os outros tios e os irmãos a princípio não teve nada, mas é bem característico de BRCA2. Então essa paciente precisa ser testada com certeza. E por fim, né, uma mulher de 39 anos, não tem histórico pessoal de câncer, mas teve um tio que faleceu com câncer de pâncreas aos 55 anos. Precisa ser testada? Com certeza. Câncer de pâncreas em parente de primeiro grau, até que se prove o contrário, tem que ser testado, porque tem uma probabilidade de até 30% de ter uma característica hereditária. Então, sim, ela precisa ser testada. E a mãe dela poderia ser testada, inclusive, primeiro do que ela. E a gente faz teste em criança? Ou só faz teste em adulto? E pessoas de idade? Então, quem deve ser testado?
E aí depende. Criança, habitualmente a gente vai testar se houver algum benefício para aquela criança, ou seja, características que oferecem risco para câncer e idade pediátrica. Se não, não. Porque não tem nenhum benefício em trazer essa informação tão cedo. É possível esperar essa criança crescer, ter o entendimento, responder por si mesma, e ela vai passar por um aconselhamento genético e ela vai decidir se ela quer ou não ser testada. Porque a decisão não é minha, não é de vocês, a decisão é do paciente. A mesma coisa vale para idosos. Às vezes, por exemplo, BRCA2, a pessoa já teve um câncer de mama, a mulher já teve um câncer de mama, ela tem 75 anos. A probabilidade dela ter um segundo tumor primário com 75 anos é baixo, mesmo com BRCA2 mutado. Mas vale a pena? Com certeza, principalmente por conta do ovário. Mas vamos supor que ela já fez uma salpingoforectomia com esterectomia. Vale a pena? Com certeza, por conta dos filhos. Com certeza ela tem filhos. Agora não tem filho nenhum. Aí vale a pena repensar se vai ter acesso a essa informação. Então tudo depende. Não existe uma regra. E quando eu tenho uma alteração que oferece risco para câncer para mulher, eu testo homem? Talvez sim. Talvez ele queira ter filhos, ele pode ter uma filha mulher, né? Então sempre depende. Mas se eu tiver na dúvida, existem protocolos, existem materiais que podem guiar a nossa decisão. Habitualmente a gente tende a seguir o NCCN, mas existem protocolos da ASCO, existem protocolos da ESMO, inclusive da ANS, determinando quais os pacientes que podem ser testados, né? Então existe sempre a literatura para a gente consultar diante de um caso duvidoso e os colegas, é claro. O teste veio positivo, foi detectada uma variante patogênica, o que eu faço? É isso que todo mundo quer saber. Então hoje, né, assim como existem protocolos determinando como e em quem a gente faz o teste, esses mesmos protocolos determinam o que deve ser feito com o teste positivo. Então eu trouxe aqui embaixo um exemplo de síndrome de Li-Fraumeni para criança. Nesse caso vale a pena o teste porque tem um risco principalmente para câncer de adrenal até 5 anos de idade. E essas crianças precisam ser rastreadas. Então aqui eu tenho tudo por escrito e isso é atualizado com bastante frequência de como funciona o protocolo. No caso da síndrome de Li-Fraumeni, para crianças a gente faz a ressonância de corpo inteiro e de crânio anualmente, o exame físico semestral. E agora vai entrar uma nova atualização que vai incluir um ultrassom de abdômen e pelve intercalado com a ressonância. E o mesmo serve para os outros casos, então síndrome de Li-Fraumeni em adultos, para mulheres, para homens, o BRCA, está tudo lá. Todos os protocolos determinam como que a gente faz esse segmento. Por isso eu não vou me aprofundar em nenhum desses casos, mas eu trouxe isso aqui para mostrar para vocês que a gente tem tudo isso muito bem documentado através de material científico. E o que a gente faz então diante de um teste duvidoso, né? Talvez alguns de vocês já tenham pedido um teste genético, um painel, e veio lá, uma variante de significado incerto. O que isso significa? Bom, a variante de significado incerto é aquela sobre a qual ainda não existe informação suficiente na literatura médica para determinar se ela tem um efeito deletério. Existem algumas opções que a gente pode lançar a mão para tentar esclarecer um pouco melhor se essa variante tende a ser uma patogênica ou uma benigna, mas para o câncer é um pouco mais difícil. Então, habitualmente, a gente avalia o fenótipo dessa família, né? A gente vê se existe realmente esse fator hereditário importante e a gente vai tomar uma decisão ali mais personalizada para aquela família. E a gente vai guardar essa informação na gaveta e vai rever de tempos em tempos. Isso é o que a gente faz hoje. Existem técnicas complementares que tentam elucidar um pouco mais isso, mas isso daí eu também não vou me aprofundar. E também existe a opção da gente consultar o que outros laboratórios, o que outras pessoas fazem. Então o Clivar é uma biblioteca americana de variantes e aqui a gente consegue pesquisar pela variante e ver o que outros laboratórios acham, se eles concordam ou discordam do laudo desse exame. E aí isso pode ajudar também a gente a ter uma ideia melhor. E o teste negativo?
A gente dá alta para o paciente e vai viver a vida? Não é bem assim, né? Existem casos que não são hereditários, mas têm uma característica hereditária, que é aquele... Lembra do gráfico que eu mostrei para vocês no começo? O que a gente pode fazer? Existem scores de risco, né? E aqui eu não estou falando de score de risco poligênico, talvez alguns de vocês tenham ouvido falar, não é isso. É um score de risco, são calculadoras disponíveis na internet, onde você coloca todas as informações e elas determinam qual é o risco daquela paciente de desenvolver o câncer, principalmente de mama, ao longo da vida. E aqui é um exemplo de uma paciente que eu atendi, então ele mostra ali o gráfico de risco para ela em relação à população geral. Então, mesmo que essa paciente não tenha nenhuma variante patogênica, ela tem um risco maior que a população geral, então ela merece ser acompanhada mais de perto. Bom, com relação aos testes genéticos, existem dezenas de testes, eu poderia falar sobre cada um deles, mas eu vou me ater naquilo que é mais importante. Então eu só trouxe aqui para vocês saberem que existem as técnicas de citogenética, isso aqui é mais importante em linhagem somática para alguns tipos de câncer, principalmente as neoplasias hematológicas, mas para o câncer hereditário nem tanto, que é o cariótipo, o FISH, o CGH-array, e a gente tem então o sequenciamento de nova geração, que é a técnica utilizada hoje pela maioria dos laboratórios para os painéis genéticos. Então, os painéis que muitos de vocês já devem ter se deparado, o painel de câncer para mama e ovário, o painel de câncer coloretal, o painel para síndrome de Lynch, enfim, existem milhares de opções, a Ellen vai falar um pouquinho para vocês sobre isso, né? E qual que é a vantagem da gente fazer um painel? Sem dúvida nenhuma, o preço é mais acessível que um exoma, por exemplo, que é um exame mais amplo, e ele tem uma profundidade maior. Ou seja, a avaliação é feita com um critério muito maior e a confiabilidade daquele resultado acaba sendo maior que um exame muito amplo. Então, quando que a gente vai pedir um exoma para um paciente com suspeita de síndrome hereditária? Quando ele tiver outros motivos, como, por exemplo, malformações, atraso de desenvolvimento, comorbidades importantes que façam a gente suspeitar de uma síndrome associada além do câncer hereditário. Então, raramente isso acontece, mas já aconteceu, de pacientes terem duas alterações hereditárias. Bom, e aqui nós temos alguns exames adicionais, esses aqui já não fazem tanto parte da rotina da maioria, mas eles existem e eles têm a sua importância, e eles têm indicações específicas, que é o MLPA, o PCR, o sequenciamento de Sanger, o sequenciamento de RNA, que a gente está começando a caminhar para esse lado, por esse caminho, mas ainda não totalmente, e a própria imunohistoquímica, a pesquisa de instabilidade de microsatélites, podem guiar também no caso de um resultado duvidoso. E por que a gente faz tudo isso então, né? Por aconselhamento genético. Basicamente, a diferença entre o geneticista e qualquer uma das outras especialidades é o foco no aconselhamento genético. E o que é o aconselhamento genético? É um processo de comunicação focado em abordar questões médicas e psicológicas relacionadas a distúrbios genéticos no paciente e na família. Seu objetivo é fornecer informações precisas sobre o diagnóstico, a evolução da condição e as opções de tratamento, além de buscar esclarecer como a hereditariedade influencia a doença e estimar o risco de recorrência para familiares. Então, é toda uma questão, envolve múltiplas abordagens. Então, antes de realizar testes genéticos, o aconselhamento pré-teste é essencial para explicar os benefícios, as limitações e as possíveis consequências do resultado do exame, seja um exame positivo, duvidoso ou negativo. É um processo que ajuda a garantir que os indivíduos estejam cientes das implicações dos resultados e preparados para lidar com eventuais impactos emocionais e sociais, promovendo um ajuste psicossocial mais saudável ao reconhecer um distúrbio hereditário na família. E aqui eu trouxe, já caminhando no final da aula, alguns conceitos sobre bioética que com certeza é um assunto muito importante, porque tudo isso é maravilhoso, porém a gente sabe que o acesso nem sempre é tão simples, ainda mais pensando em paciente do SUS. Então existe um estatuto dos direitos da pessoa com câncer, e esse estatuto determina quais são os direitos básicos de uma pessoa com câncer ao que ela precisa ter acesso. E sem dúvida nenhuma, a oncogenética é uma coisa que está entrando
Infelizmente, eu até estava conversando com uma colega antes da aula, existem muitos pacientes que precisam fazer o teste, precisam fazer a avaliação e não conseguem por questão de custo, que apesar, né, o Dr. Fabinho falou, já diminuiu muito o custo, diminuiu mesmo, mas ainda é caro para muita gente, não é tão simples assim. Então, a gente precisa ter esse olhar, né, em relação às políticas públicas, em relação aos desafios dos sistemas de saúde e a indicação dos testes genéticos. E voltando, falando sobre o aconselhamento pré-teste, que é aquele aconselhamento que a gente faz antes de pedir qualquer teste genético. Existem vários estudos, eu trouxe aqui alguns, que mostram que o benefício e a adesão ao tratamento é consideravelmente maior quando a gente tem a oportunidade de fazer o aconselhamento pré-teste. Mais uma vez, quem toma a decisão não sou eu, não é o pai nem a mãe, é o paciente. Por isso, o aconselhamento genético ele tem que ser individual e ele tem que ser feito. Por fim, né, falando tanto de aconselhamento genético, o CFM determina que se trata de um ato médico, deve ser exclusivo de médicos. Existem outros países que têm uma legislação diferente da dessa, onde outros profissionais, que são os aconselhadores genéticos, fazem aconselhamento genético. Porém, no Brasil ainda é considerado um ato médico e qualquer médico está habilitado, né, desde que tendo o conhecimento e o treinamento adequado, a fazer o aconselhamento genético. E falando da oncogenética, eu só gostaria de colocar aqui que ela foi reconhecida esse ano como uma área de atuação médica, ou seja, em breve teremos um RQE de oncogenética. E várias especialidades médicas podem realizar a formação complementar e prestar no final a prova de título, que ainda não tem data, mas que já tem toda uma banca, uma equipe organizando as burocracias para que isso se torne realidade em breve. Por fim, o câncer representa um importante problema de saúde no Brasil, uma incidência que vem aumentando gradativamente nos últimos anos, isso ninguém tem dúvida. Embora o câncer hereditário seja responsável por uma minoria dos casos, ele representa uma parcela importante devido à maior morbidade em relação ao câncer esporádico. Com a medicina de precisão, tratamentos e medidas acionáveis têm se tornado mais frequentes, representando ferramentas essenciais no manejo de pacientes oncológicos ou com síndromes hereditárias. A indicação para testes genéticos deve ser individualizada, com suporte de diretrizes clínicas para orientar a escolha. A escolha de testes genéticos também precisa ser personalizada, considerando a indicação, o histórico familiar e o tipo de variante genética a ser identificada. A interpretação de testes genéticos exige conhecimento básico de genética e deve ser feito de maneira minuciosa. O aconselhamento genético é fundamental para a adesão ao tratamento e para o entendimento da condição pelo paciente. O papel do oncogeneticista tem ganhado destaque nesse cenário. O manejo de pacientes oncológicos é complexo e demanda uma abordagem multidisciplinar. E é essencial que toda equipe esteja alinhada para otimizar o tratamento do paciente. Essas aqui são as referências consultadas e meu muito obrigado a todos. Pessoal, a gente vai abrir para perguntas agora. Alguém tem alguma dúvida? Queria fazer alguma pergunta? Alguém? Alguma dúvida? Gostaria de agradecer ao Dr. Guilherme pela palestra brilhante, pela aula brilhante para a gente aqui e dizer que essa parceria aqui é só o primeiro ano de várias, né, que a gente pretende fazer e trazer mais conhecimento para a cidade de Dourados, tá bom? Obrigado. Eu queria agradecer o convite, agora então a gente vai ficar com a doutora Ellen, né, que vai dar sequência no ritmo das palestras. Gente, antes eu queria fazer um convite aqui, chamar o Dr. Vander, que é diretor do MS Diagnósticos, nosso apoiador aqui, parceiro também do Artemis, para ter uma palavra aqui com vocês e falar um pouquinho do serviço dele, tá bom? E em seguida a gente vai passar um vídeo e depois seguimos para a palestra da doutora Eva. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, parabenizar o Guilherme pela brilhante aula.
agradecer também o convite da MS Diagnósticos que está aqui nessa noite, ao Fábio e ao Pablo. E dizer para vocês que hoje nós estamos dentro do Hospital Cacemos de Dourados. Aliás, estamos há 20 anos Estamos há 20 anos dentro do Hospital Cacemos. E a MS cresceu junto com o hospital e estamos numa fase moderna, com uma grande ampliação. Aproveitar também para agradecer a presença do nosso diretor da rede hospitalar, o Lauro Davi, o nosso gerente do Hospital Cacemos de Dourados, Jean. Agradecer também aos colegas da MS Diagnósticos que estão aqui com a gente hoje. E dizer que, assim, hoje a MS Diagnósticos basicamente é uma clínica dentro de um hospital. E, assim, nós temos assistência 24 horas para o hospital e temos agenda eletiva até 22 horas durante a semana e no sábado até 8 horas da noite. Nosso serviço cresceu bastante, fizemos a aquisição de aparelho de ressonância magnética, tomografia de 128 cortes, temos 3 salas de ultrassom, temos uma sala de raio-x, logo teremos mais uma, temos mamografia, e o tema da noite está relacionado a gente. Cerca de 40% dos nossos exames hoje estão relacionados à oncologia, né, doutora Joanina? Então, com a vinda do serviço de oncologia do município para dentro do Hospital Cacemos, nós estamos nos preparando, estamos nos inovando para fazer esse atendimento à oncologia. Temos colegas lá que chegaram junto com a gente, o Eduardo Bom, que veio depois disso, o próprio Evandro, que está aqui com a gente, que faz a parte de mamografia, ressonância e biópsia, está com a gente. A parte de biópsia de próstata é o Dr. Rogério Pesarinho que faz. E aí, com o Fábio, onde veio a parceria, pode ficar aqui, Fábio, por favor, onde veio a parceria da MS com o Artemis, até brinco com ele que é uma parceria, é uma relação aberta, porque o Fábio atende em outras clínicas também, assim como nós também podemos atender com outros patologistas, sabe? Não é uma coisa exclusiva, mas eu agradeço muito, Fábio, hoje, você e o Pablo, da gente estar aqui hoje nessa noite. Eu já imaginava a qualidade desse evento, viu, Fábio? Você já imaginava. Então, assim, eu dou parabéns para vocês dois, pela forma que vocês têm tratado o laboratório, pelo carinho que vocês têm com os pacientes e pela parceria que tem com a MS Diagnóstico, tá? Gostaria de chamar aqui na frente a doutora Keila, nossa parceira no diagnóstico de ressonância, doutor Marcos Ricardo, nosso parceiro na parte do topo vascular, o próprio Rogério Pesarico, o Evandro, chamar também o Rodrigo Cunha, que está junto com a gente no plantão, o Marcos Aquil, a Milena, quem mais? Tem mais alguém? Acho que... E nós temos mais uns 6 ou 8 que vieram hoje, que é o Valdinei, o Mário Batista, o próprio Eduardo Bom, a Jéssica Farage e... Então, assim, até o Fábio falou para mim, Evandro, você tem que falar qual o diferencial da MS Diagnóstico. Eu acho que o diferencial da nossa empresa é a questão da nossa equipe, tanto da parte dos funcionários que estão aí, representados pelo Marco e pelas meninas que vieram aqui nos ajudar, como também a parte médica, que está se especializando. O Rogério foi fazer curso de biópsia fora, faz biópsia da parte de próstata com sedação. O Marcos já faz Doppler lá com a gente, o Evandro se juntou a gente, faz a parte de mama. Keila, com a vida da ressonância, está com a gente também. Rodrigo sempre teve. Marcos aqui está aí, hoje faz a punção junto com o Fábio. O Marcos aqui, porque ficaram do mesmo tamanho, melhorou assim a questão. A questão da altura ficou melhor do que comigo, né, Fábio? E a Milena, que foi a última que nós adotamos agora. Então, assim, essa é a MS Diagnóstica, é uma empresa que tem CRM mais forte do que CNPJ. Nosso telefone a gente atende
é um telefone que pode ligar que a gente atende. A gente também tem assistência de teleradiologia, mas no caso de exame de teleradiologia, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, os radiologistas de lá estão disponíveis para atender. Tá? Mais uma vez, Pablo, parabéns. Fábio, parabéns. Muito obrigado por a gente estar aqui essa noite. Tá bom? Obrigado.